Existe uma habilidade muito singular e extremamente valiosa, pelo menos no meu ponto de vista, que mulheres que conseguem crescer, conseguem alcançar uma realização pessoal e profissional muito grande e construir uma vida que realmente faz sentido e tem um significado para elas, desenvolvem e de uma forma muito bonita que eu quero trazer aqui para ti, porque eu quero que, assim como essas mulheres, tu também consigas desenvolver essa habilidade e crescer, tanto quanto elas. Alô, estrela da minha vida, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. Antes de nós entrarmos na nossa conversa propriamente dita, que vai ser uma conversa muito de reflexão sobre essa habilidade que eu citei aqui, que eu acredito que é uma habilidade que todas as mulheres, independentemente do nível em que estão, mas se elas realmente querem crescer, se elas querem ser útil, se elas querem desenvolver uma inteligência e querem ser mulheres muito mais confiantes, muito mais firmes, fortes e construir uma vida que faz sentido para elas, elas precisam desenvolver. Eu quero que, se tu ainda não és inscrita no canal, se tu estiveres pelo YouTube, que tu te inscreves no canal, e se tu estiveres no Spotify e ainda não segues o Sonhar Sem Limites Podcast, vou te pedir que pares por 2 segundos e cliques ali no botão que diz seguir. Isso para mim é uma métrica importante, porque é sinal que tu gostas do Sonhar Sem Limites Podcast, que tu ouves o Sonhar Sem Limites Podcast e tu queres que o podcast ele continue a crescer e a alcançar mais pessoas. E por outro lado, pela plataforma também é extremamente importante, porque a plataforma se entende que as pessoas estão a gostar do conteúdo e que ela pode entregar para mais pessoas. O meu objetivo aqui é conseguir alcançar o máximo de mulheres possíveis para que mais mulheres possam ter esses conhecimentos, possam ter essa nova perspectiva e possam também conseguir crescer, tanto como pessoas, quanto como profissionais. Do mesmo jeito que eu quero que tu também cresças. Então, não vai demorar nada, ok? Eu quero que tu faças isso, porque eu sei que muitos de vocês assistem, ouvem o episódio, mas ainda não são inscritas. A maioria de vocês. Então, vamos equalizar aqui essa balança e deixar mais ou menos tudo dentro do mesmo patamar. Do meu lado, eu prometo continuar a vir aqui a entregar-te o melhor conteúdo com a minha visão, com a minha perspectiva, para que tu também possas crescer e mudar a tua vida. Um dos maiores erros que muitas pessoas, mas principalmente mulheres, elas cometem quando alguma experiência desastrosa, algum evento, enfim, acontece na vida delas, pode ser com outras pessoas, pode ser com ela mesma, pode ser em relação a relacionamentos amorosos, com amigos, com familiares, pode ser até no âmbito familiar, ela tem alguma experiência menos boa. Um dos erros, né, mais comum que muitas mulheres fazem nessas situações é permitir que essas experiências ditem como é que vai ser o resto da vida delas. É que essas experiências, elas meio que controlem todo o desenrolar ao longo da sua vida, que essas experiências deixem cicatrizes e marcas muito profundas e quase que incuráveis, aspas, e que tem um impacto muito forte ao longo da vida dela, impedindo que ela construa relacionamentos, tanto profissionais quanto pessoais, muito mais satisfatórios, muito mais acolhedores, muito mais saudáveis mesmo. E, para mim, eu quando pensei em trazer esse episódio e falar sobre isso, é porque quando nós começamos a olhar as mulheres que realmente conseguem ter um sucesso pessoal e profissional muito grande, mulheres que realmente conseguem ter essa capacidade de sustentar as escolhas delas, sustentar a carreira delas, que conseguem sustentar as escolhas de vida mesmo que ela faz e o tipo de vida que ela deseja viver, parte muito da forma como ela tem a capacidade ou a habilidade de lidar com esses altos e baixos, com essas experiências não tão boas, com essas experiências muitas vezes desastrosas mesmo que aconteceu ao longo da vida dela. Porque
eu não sei exatamente qual foi a experiência desastrosa que tu tiveste enquanto mulher, enquanto indivíduo, ao longo da tua vida. Porque eu parto do princípio que tu tens entre os 25 até os 44 anos. Nessa idade, é uma idade em que tu já estás a sair da fase jovem para uma fase mais adulta. Essa transição, querendo ou não, aí dos teus 25 para os teus 30, dos teus 30 para os teus 40, requer níveis de amadurecimento completamente diferentes, porque são fases e estágios de vida diferentes. É nessa idade que muitas mulheres começam a ser mães, é nessa idade que muitas mulheres começam a entrar no mercado de trabalho ou a se consolidar no mercado de trabalho ou até a transitar dentro de uma carreira para outra. E também é nessa fase onde aquelas que foram mais novas já começam a ter filhos numa idade diferente, que requer comportamentos e estágios mesmo emocionais diferentes para lidar com essas idades. E nesse percurso muitas coisas podem acontecer. Muitas experiências não tão boas vão acontecer. Essas experiências, elas até precisam acontecer, porque é a partir dela que nós vamos crescer e vamos amadurecer. Os desafios na vida são para isso. Eu sei que muitas vezes nós não queremos ter situações menos boas na nossa vida, mas são essas situações menos boas que nos forjam enquanto seres humanos. Eu estou a dizer que eu quero que tu tenhas situações menos boas na tua vida? Não, mas eu estou a dizer que elas são inevitáveis. E a forma como tu tens a capacidade de lidar com elas é o que vai diferenciar se tu vais conseguir, ok? Ter relacionamentos melhores no futuro, sejam eles pessoais ou profissionais, ou se tu, por outro lado, não vais conseguir e vais ficar aqui nesse limbo de vitimismo e de prisão mesmo mental e emocional que não te vai permitir crescer. É essa a diferença entre uma e outra. Mas, Edu, qual é essa habilidade que essas mulheres que conseguem crescer, elas desenvolvem, ok? Que as outras que não conseguem ter esse nível de realização pessoal e profissional e de construir a vida que realmente faz sentido para elas, não conseguem desenvolver. Vou trazer-te aqui um exemplo para contextualizar. Imagina que tu tiveste um péssimo relacionamento ou um relacionamento que terminou de uma forma desastrosa. E foi assim uma experiência que te magoou muito. Porque uma coisa que eu acho muito engraçada e que não estava de todo dentro daquilo que eu ia falar, mas conforme eu vou trazendo o assunto do podcast, vão surgindo situações e eu até me lembro porque que eu quis falar sobre esse assunto. Mas uma das coisas que fez-me querer falar sobre esse assunto foi que eu estive em Nova York há uns dias atrás e pela primeira vez, eu já estive várias vezes em Nova York, mas, como vocês sabem, eu trabalho muito, eu foco em trabalhar muito e muitas vezes eu estou muito pouco tempo em alguns destinos, então não me sinto estimulada a sair e a passear e a conhecer e whatever. Então eu conheci algumas partes de Nova York, já tinha ido a alguns pontos de Nova York, mas não tinha ido a todos. Nesse momento, o hotel onde eu estava era um hotel que era muito perto da ponte de Brooklyn. E a ponte de Brooklyn é uma questão de atravessares a ponte e estás do outro lado, em Manhattan. E eu nunca tinha feito esse percurso de atravessar a Brooklyn Bridge e ir para o centro de Nova York e acabar por conhecer aquela região. E outra coisa, por mais engraçada que seja, de tantas vezes que eu já tinha ido a Nova York, eu nunca tinha ido ao Central Park. Assim, um dos parques mais famosos do mundo, eu acho que eu ouso dizer, embora eu não tenha nenhum conhecimento de dados sobre isso, se é ou não, mas do meu ponto de vista, em Nova York, assim, é um dos parques mais falados e mais conhecidos, saem em filmes e coisas assim, e a querida que já tinha ido muitas vezes, mas nunca tinha visitado esse parque. E por outro lado, embora já tivesse muitas vezes em Nova York, eu nunca tinha visto Nova York à noite. Aviso já, é um caos. Não pretendo voltar, a não ser que seja por um motivo muito específico. É o verdadeiro caos, aquela cidade à noite. Mas eu, por algum motivo, como ia ter o dia todo lá, já tinha colocado na minha cabeça, e eu estou numa fase de assim, listen to your gut. Tipo, assim, estou muito
decidida a ouvir cada vez mais a minha intuição e aquilo que eu sinto que eu devo fazer. E também estou naquela fase de não achar que eu vou ter uma segunda oportunidade de viver certas coisas. Já falámos sobre isso no episódio, não é? Então, eu decidi que eu ia fazer a travessia na Brooklyn Bridge, queria conhecer o Central Park e iria ver Nova York à noite. Nisso, ao comentar com uma colega, ela já lá tinha estado, já tinha feito vários percursos e aquela coisa toda. E ela disse, tá bem, eu vou contigo e eu vou ser a tua guia. E eu, tá bem, bora. Estava naquela de fazer sozinha, mas uma companhia sempre bem-vinda. E realmente nós já saímos do hotel um pouco mais tarde, porque nós, enfim, já sabíamos que queríamos fazer o regresso só mais à noite. Só que, sabem, eu acredito muitas vezes que Deus, o universo, como vocês quiserem chamar, Ele nos coloca as situações na vida não por acaso, mas por um motivo muito específico que muitas vezes nem nós acreditamos. Porque assim, ela podia ter escolhido fazer qualquer outra coisa. Mas não, ela escolheu ir comigo. E mais, era alguém com quem eu já tinha trabalhado. Então quando eu a vi, logo no início foi tipo, estás estranha, emagreceste bastante. Se não estás a fazer alguma dieta restritiva, alguma experiência desastrosa, emocionalmente falando, aconteceu aqui. Já foi aquela coisa, tá, Edu, eu sou uma pessoa que eu não sou evasiva de todo e eu tenho profunda consciência e conhecimento disso. E eu sei que quando as coisas elas são para acontecer, eu não preciso forçar, elas vão fluir. Isso não significa que eu vou ficar sentada à espera, mas elas vão fluir. Porque, por exemplo, eu poderia ter dito que não é que eu não queria a companhia dela e whatever, e provavelmente não teria acontecido todo o desenrolar que eu vou vos explicar aqui. Mas, no entanto, obviamente agradeci e tal, mas assim, nem sequer comentei sobre o facto de eu achar que ela estava muito mais magra e ter aquela ousadia, sabem, de perguntar, aconteceu alguma coisa, amiga? Porque a pessoa pode não querer falar sobre isso. E isso já é um ponto importante que eu quero deixar aqui nesse episódio. Nem sempre as pessoas, elas querem falar sobre certas coisas e, vamos combinar também, minha amiga, dependendo da energia que tu estás a emanar para outra pessoa, ela pode não querer falar de todo contigo sobre esse assunto. Eu não sei se posso chamar de dom isso, mas acredito que seja uma característica muito inconsciente minha que eu trouxe para esse mundo, que as pessoas inevitavelmente se sentem confortável para se abrir comigo e falar sobre certos assuntos. E eu agradeço imensamente, para mim é uma honra de verdade. De verdade. Eu me sinto honrada de poder ter pessoas que se abrem num nível tão profundo que, obviamente, eu habituei-me a aprender, lidar e digerir, porque muitas vezes tem aquele impacto de eu querer ter um preconceito. Muitas vezes, porque eu sou humana, não é? Então, eu tenho os meus preconceitos. E eu saber, hoje em dia, eu já sei lidar e já sei fazer muitas vezes esse filtro e entender, porque eu ouço muito mais também a pessoa, antes de eu sequer fazer e trazer algum ponto de vista sobre a situação. E até eu prefiro ouvir muito mais a pessoa para entender até que ponto ela quer a minha sinceridade ou não. Porque muitas vezes a pessoa só quer desabafar. Mas também quando é assim só diz, Edu, eu não quero que você me diga nada, só quero desabafar mesmo. Porque eu automaticamente, por serem assuntos que eu tenho um apreço e eu gosto de estudar e entender, eu vou querer mergulhar a fundo e trazer, obviamente, a minha visão da coisa e tentar te ajudar a solucionar. Se tu não queres uma solução, já avisa, tá? Que assim eu já sei. Mas, mal nós saímos, fomos tomar um pequeno almoço já tardio, não é? Nova York, fusos horários, enfim. Ela começa a falar um pouco sobre a vida dela nos últimos meses, digamos assim, não é? E nos últimos tempos e as coisas que tinham acontecido. E até porque eu percebi por algumas falas dela que ela estava extremamente decepcionada no campo amoroso, homens, porque a gente percebe logo pelos comentários, pela forma como
abordam certos assuntos relacionados ao sexo masculino, que passa-se ali alguma coisa. Mas, graças a Deus, eu tenho aprendido cada vez mais a me manter assim, quieta e a ouvir até chegar o meu momento de falar. Isso é uma habilidade também que eu sempre fui uma boa ouvinte, admito isso, mas cada vez mais eu tenho tentado abrir a boca e falar aqui no podcast, e onde a minha opinião é de certa forma requerida, e quando é preciso ouvir mais as pessoas, porque eu acho que só quando eu ouço as pessoas eu consigo de facto entender o que elas estão em busca e ajudá-las de facto. Então ela começa ali a contar tudo e mais alguma coisa, e foi assim, longas horas de nós falarmos sobre o assunto, parar de falar e voltar a outra coisa, e voltar a falar sobre o assunto e falar sobre outra coisa e voltar ao assunto, até que bem mais no fim ali já do dia, já estávamos no Central Park a passear, já estava a anoitecer e isso. O Central Park nunca mais tem fim, né? É gigante aquele parque. E ela me diz algo como: Eu não sei porque que eu não vi esses sinais antes. Por que que eu não vi esses sinais antes de tudo isso acontecer? E ela está naquela fase ainda de raiva daquilo que aconteceu, raiva dela, raiva da pessoa, e assim, super normal. Super normal. São fases, inclusive, não sei se vocês sabem, mas um dos primeiros infoprodutos, digamos assim, que eu criei foi um e-book que eu vendi na Amazon, que estava em inglês o e-book, mas era basicamente qualquer coisa como... O título era Recover and Rediscover Yourself After a Breakup. It was something I've been to, so I know what I'm talking about, right? Mas aqui a questão era um guia sobre realmente tu conseguires te recuperar e redescobrir quem tu eras depois de uma separação, depois de um término, de um relacionamento ou algo assim. Por quê? Porque foi algo que eu já passei por, foi algo que eu aprendi também a lidar, e é por isso que eu vos digo, desafios, quando são colocados na nossa vida, são para nos ensinar alguma coisa, mesmo que a gente não saiba, para quê e por quê, temos que confiar e fazer a nossa parte para passar por aquilo, porque de alguma forma aquilo vai nos servir. E, aliás, mal ela começou a contar uma história, eu disse logo, been there, done that. Já estive nesse lugar, sei exatamente o que é isso. E eu acho que também foi um dos motivos pelo quais ela se sentiu ainda mais à vontade para falar comigo sobre o assunto. Mas quando ela me disse aquilo de, eu não sei o porquê que eu não vi, eu não sei o porquê que eu não vi os sinais e isso tudo, eu me lembro de ter dito, tu não viste os sinais porque emocionalmente tu estavas envolvida. E quando nós estamos emocionalmente envolvidas com alguma coisa, por mais que os sinais eles existam, nós arranjamos uma justificativa para aquele sinal. Ok? E o que eu quis dizer para ela naquele momento? Quando nós estamos... a nossa mente, ok? É a nossa parte racional, ok? É onde está o nosso cérebro, onde nós tentamos raciocinar, de facto aquilo que está a acontecer à nossa volta. O nosso coração é onde está todo o nosso emocional, é onde está o nosso sentir, ok? Na nossa mente está o pensar, no nosso coração está o sentir. E nos nossos membros está todo o agir, todo o fazer, todo o executar. Onde é que vocês acham que uma questão emocional, como um relacionamento, um envolvimento amoroso com alguém, tá toda a nossa ação parte de onde? Ela parte das nossas emoções, do nosso sentir, do nosso coração. O cérebro
tudo que ele vai fazer é arranjar justificativas que fomentem esse sentir para que eu possa fazer as coisas com aquela pessoa, estar com aquela pessoa e, sabem, virar-me nos 30 muitas vezes. Eu simplesmente vou ignorar os sinais. Certo? Então, quando eu estou emocionalmente envolvida, eu não vou notar os sinais. Por mais que eu até note os sinais, eu vou arranjar uma justificativa para aqueles sinais. Só que, depois de tu passares por esse término, vai chegar a uma das fases, ok? Literalmente uma das fases, é tu, quando já passas desse momento de raiva, de caos, de, assim, tudo e mais alguma coisa, tu vais chegar num nível em que tu vais agradecer. Tu vais agradecer porque tu vais perceber que aquele término, e atenção, tu só vais agradecer se tu souberes desenvolver essa habilidade que todas essas mulheres que conseguem crescer e ter sucesso na sua vida conseguiram. Se tu souberes lidar com essa experiência desastrosa e aprender alguma coisa com aquela experiência, só assim é que tu vais conseguir chegar nessa fase de gratidão, de realmente agradecer por tu teres passado por aquilo, por aquela pessoa ter te feito aquilo, porque tu vais te tornar uma mulher muito mais forte, muito mais esperta e muito mais inteligente. Entende isso? Tu vais ficar muito mais atenta aos sinais. Tu não vais deixar ser enganada uma segunda vez, porque já estiveste naquele patamar. E mais, tu vais saber dizer exatamente aquilo que tu queres e aquilo que tu não queres para a tua vida. Mais uma vez, se tu souberes desenvolver aquela habilidade. Muitas mulheres, quando passam por essas experiências desastrosas, o que elas querem? Vingar-se da pessoa. Elas querem que a pessoa morra. Elas querem, assim, que a pessoa tenha os piores momentos da vida dela. Tipo, amiga, o que isso vai te ser útil? Diz-me. Eu gostaria assim. Calma, respira. Tá? E quando eu falo sobre a habilidade que as mulheres que conseguem crescer, ter realização pessoal, realização profissional e conseguem construir a vida que faz sentido para ela, desenvolvem de uma forma muito bonita. Eu estou aqui a falar da habilidade de perdoar. E do Nossa Senhora. O quê? Pensa comigo. Quando tu estás a guardar uma mágoa muito grande de alguém, eu trouxe aqui o exemplo dessa situação amorosa, não é? Mas pode nem sempre ser, pode ser uma amizade, pode ser alguma situação que aconteceu no teu trabalho, pode ser alguma situação que aconteceu de repente com um concorrente teu dentro do teu negócio, certo? E que foi para ti uma experiência desastrosa e que por causa disso tu estás ali empacada numa mágoa, numa raiva e numa vingança que não te possibilita sair dali. Porque tu estás muito mais preocupada que a outra pessoa tenha uma vida destruída em vez de reconstruir a tua vida. Entendes? Só que quando eu entendo e assim, perdoo a pessoa e atenção. Quando eu digo perdoar a pessoa, eu não estou a dizer que tu vais ter amnésia. Que tu vais esquecer completamente aquilo que aconteceu e tu vais voltar a confiar naquela pessoa novamente ou whatever. Nada disso. O que eu estou aqui a querer te dizer é que tu vais conseguir ultrapassar aquela situação, aprender com aquilo e te tornar uma mulher muito mais forte. Uma mulher que consegue ver que aquela experiência foi importante para ela aprender e amadurecer um pouco mais. Porque quando tu estás magoada, quando estás com muita raiva, tu não consegues perdoar. E tu não consegues sair daquele ciclo de rancor e de mágoa. E se calhar, e o que eu acho muito mais interessante, é que muitas vezes a pessoa pela qual tu estás a nutrir tanta mágoa, sim, já seguiu a vida. Enquanto tu estás aqui a querer que o mundo caia na pessoa e tu estás a atrair toda essa energia negativa para ti, a outra pessoa está ali e já nem se lembra, aspas, que tu existes. Já nem se lembra do erro que ela fez para contigo. Já não se lembra daquilo que ela fez contigo.
Porque muitas vezes para ela, realmente, não foi nada demais. Mas quem ficou magoada foste tu. E se tu não sabes lidar com a tua mágoa e seguir com a tua vida, acredita, a outra pessoa vai seguir. Só que se tu tentas prejudicar a pessoa, quem vai ficar mal até, imaginemos numa situação profissional, és tu. Porque és tu que as pessoas vão ver como, nossa senhora, ela também não deixa isso ir, já passou tanto tempo, ela está aqui a remoer isso, com essas falazinhas todas as horas, com essas conversinhas toda hora. E a outra pessoa ainda vai... Aliás, muitas vezes a outra pessoa até vai ser colocada num pedestal maior, porque vão dizer, essa pessoa tinha razão de ter feito isso com ela. Entendes? E tu acabas por perder a razão. Só que é muito engraçado, porque eu até uma das leituras que eu fiz este ano, havia uma parte especificamente que ela falava muito sobre essa questão dos relacionamentos e sobre como as pessoas que conseguiam aprender com alguma experiência não tão boa, ela trazia ali até alguns exemplos e via-se nitidamente o que ela queria dizer com quando essas pessoas conseguem aprender, elas conseguem construir relacionamentos muito melhores. Porque a fala dessas pessoas até eram falas de mulheres bem resolvidas. De mulheres que estavam muito mais preocupadas com o seu crescimento e a sua realização enquanto pessoa, não é? Falando dessa questão de relacionamentos amorosos, do que propriamente da outra pessoa ter a vida destruída. Porque vamos combinar, a outra pessoa ter a vida destruída não vai em nada melhorar a tua vida. Não vai. Não vai. Não vai te dar uma melhor estabilidade, não vai te trazer um relacionamento melhor. Não vai. E se tu ficas feliz por a pessoa ter a vida destruída, meu amor, quem precisa de melhorar aqui és tu, não é outra pessoa. Porque a vida, ela nos dá lições. E se nós não aprendemos com a lição, acredita, ela vai trazer uma segunda. E tu vais entrar nesse ciclo de ter várias lições e várias experiências desastrosas porque tu não estás a aprender com nenhuma delas. A vida é feita da aprendizagem. A vida é feita da aprendizagem. E muitas vezes tu vais sim ter a tua confiança quebrada. Tu vais ter experiências desastrosas. Tu vais ter experiências que tu vais dizer, por que isso aconteceu comigo? Entende? Onde é que está a lição? Retira dali a lição e segue a tua vida. Perdoa quem tu tiveres que perdoar. E mais uma vez, e é uma coisa até que eu ensino dentro do CDS, e que é muito engraçado porque é a aula que todas elas reportam-me que foi a aula que mais as libertou de facto. Foi essa aula sobre perdão. E eu, na altura, quando eu coloquei essa aula dentro do programa, eu não imaginei que ela teria tanto impacto, mas foi uma aula que foi tão importante para mim, sabe? Tipo, perdoar tudo que eu achava que eu deveria perdoar, mesmo não tendo essa coisa de chegar para a pessoa e dizer, olha, eu te perdoo. Sim, minha amiga. Why you? Right? Tipo, tu não tens que chegar para ninguém e dizer que tu perdoas. Tu precisas internamente libertar esse perdão, não pela outra pessoa, mas por ti. Porque quando tu perdoas, tu não estás a fazer algo pela outra pessoa, tu estás a fazer algo por ti. Tu estás a retirar de ti uma mágoa, uma raiva, uma vergonha que está a impedir o teu crescimento, não o da outra pessoa. Entendes? Então, existem sim fases, ok? Existem fases dentro dessa experiência desastrosa, não é, que tu passas. Existem fases. Existe uma fase de absorver o que aconteceu, sabes? Tipo, mesmo tipo, nossa, o que está a acontecer? Tipo, o que se passou aqui? E tu te definhares em lágrimas muitas vezes e de teres aquele arrependimento, de tu teres te dedicado tanto, de tu teres confiado, existe esse momento, ok? Existe esse momento de grief, não é? De luto, digamos assim. Mas depois
existe um segundo momento de tentar entender, tá, onde é que estavam os sinais que eu não vi? Que é esse momento que essa minha colega até está nesse momento que ela já percebe que os sinais estavam lá e ela não viu, só que ela ainda está naquele momento de sentir raiva, que também faz parte desse processo, de sentir raiva por os sinais estarem lá e ela não ter visto os sinais. Mas, mais uma vez, quando eu estou a falar isso, eu quero que vocês pensem de facto que isso pode ser no relacionamento, que é o mais comum, digamos assim, de acontecer, mas também pode ser em amizades, com famílias, com pessoas que tu confiavas muito no trabalho, de repente uma colega de trabalho que tu acreditavas que era tua amiga e confidenciavas tudo e que te passou a perna de alguma forma. Óbvio que tu vais ficar triste, óbvio que tu vais ficar magoada, é óbvio que vai chegar um momento que tu vais sentir raiva por ter sido burra e ter desconfiado tanto na pessoa, não é? Porque é essa fala que a gente utiliza. Nossa, eu fui tão burra de ter confiado, foi isso. Não é uma questão de burrice. É uma questão de realmente tu teres te entregue, tu estavas emocionalmente envolvida, tu confiaste. E provavelmente, quando chegar àquela fase de tu começares a ver os sinais, até vão aparecer pessoas que vão te dizer, nossa, eu te alertei para esse ponto. Ou muitas vezes as pessoas nem precisam chegar, mas tu já vais ficar a pensar, nossa, aquela minha amiga tinha me dito isso sobre essa pessoa e eu achei que ela estava com ciúmes. Ou, tipo, fulano tinha me alertado sobre isso. Mas entende uma coisa, isso não significa que tu sejas burra. Isso só significa que tu estavas emocionalmente envolvida. E quando nós estamos emocionalmente envolvidos em alguma coisa, nós bloqueamos a nossa visão para os sinais. É humano. E tu és humana. Ok? Então, se tu estás a passar exatamente por essa fase, onde tu pensas, como é o caso dessa minha colega, não é? Tem um trabalho estável, gosta do trabalho dela, ganha bem, ela não precisa de ser sustentada por ninguém, ela consegue fazer a vida dela sem precisar de outras pessoas necessariamente, sabes? Não é uma necessidade de ter uma pessoa ao lado, isso tudo. É uma mulher que, assim, pessoalmente e profissionalmente falando, ela se via como uma pessoa extremamente realizada, mas ainda assim sentiu que foi burra por se deixar enganar durante tanto tempo, de se deixar ser manipulada durante tanto tempo por alguém. E enfim, teve essa experiência desastrosa que abalou emocionalmente num ponto que fisicamente ela, enfim, não conseguia sequer comer, ainda está nessa fase de voltar a comer aos poucos. E gente, é muito interessante para mim até ver como é que as coisas estão tão conectadas. Sabes, quando tu estás mental e emocionalmente abalada, até o apetite tu meio que perdes. Isso é o quão certas experiências, certas vivências têm impacto. E óbvio que isso levou a ela ter perdido tanto quilo em tão pouco tempo. Acho que foi uma questão de 2 ou 3 meses. E ela tá a recuperar agora, e nota-se mesmo que ela tá a recuperar, que ela já tá a conseguir falar sobre o assunto, ainda com muita raiva, assim. Mas ela está a recuperar. E o que eu quero que tu entendas aqui, tá? Tu podes exatamente estar nessa situação. Tu és uma mulher profissionalmente estás bem, tu és uma mulher que em outras áreas da tua vida, tipo amizades e algumas áreas parecidas, tu estás bem, mas nessa área tiveste ali uma experiência menos boa. Isso não faz de ti uma má pessoa. Isso não faz de ti uma pessoa tão burra quanto tu pensas que tu és. E o que eu quero que tu entendas é que se tu não aprenderes a perdoar, porque nesse momento tu vais sim precisar aprender a perdoar, e pode ser que tu hoje, exatamente hoje, não estejas no momento de perdoar, mas mal tu consigas chegar nesse momento e começar de facto a perdoares a pessoa, a, sabes, libertares de ti toda essa energia negativa, tu vais ver que tu vais conseguir sim construir uma vida muito melhor para ti. Muito melhor. É algo que não acontece do dia para a noite, mas sem tu desenvolveres essa habilidade que te vai realmente dar a capacidade de lidar com toda essa experiência desastrosa e conseguir tirar uma lição dali,
que te faça conseguir continuar a caminhar, vai ser bem complicado. E não precisa ser complicado. O que eu quero que tu entendas é isso. Não precisa ser complicado. Não precisa ser um abismo tão grande. Não estou a dizer que vai ser fácil. Mas se tu entenderes que, assim, muitas vezes quando nós temos essas experiências desastrosas, elas querem nos mostrar exatamente aquilo que não serve para nós. Aquilo que não faz sentido, aquilo que nós não queremos na nossa vida. Então, em vez de sentires mal por tudo que aconteceu, agradece por ter acontecido e ter acontecido já, sabes? Não ter arrastado mais tempo, porque assim tu consegues, a partir daqui, começar a desenvolver toda a musculatura mental e emocional que tu precisas para construir a vida que tu queres. Com o tipo de relacionamento que tu queres. Com o tipo de amizades que tu queres. E fortalecer laços que fazem sentido para ti. Porque a forma da vida nos ensinar, infelizmente, é a partir dos nossos erros. É a partir dos nossos fracassos. É a partir das coisas que não correm tão bem. É difícil nós aceitarmos isso quando nós estamos a passar por uma situação dessas. Mas se nós conseguirmos ter essa habilidade de perdoar e essa capacidade de entender qual é a lição que estava ali por detrás e retirar a lição dali e levar para a nossa vida, amiga, o teu amadurecimento, a tua confiança em ti, no teu potencial, naquilo que tu tens para entregar, no teu valor, vai ser muito grande. Vai ser muito grande. Não cedas a essa pressão desse momento, não cedas a esse momento desastroso e não aches que esse momento precisa definir a tua vida daqui em diante, porque ele não precisa. Ele não precisa. Edu, eu não sei como perdoar alguém. Existem muitas formas. Eu ensino, ok? Eu ensino algumas dentro do CDS. Mas aqui é sobre tu realmente, mais uma vez, não precisas chegar na pessoa e perdoar, mas tu precisas de libertar isso dentro de ti, essa mágoa, essa energia negativa de dentro de ti, tá bem? E, enfim, eu sei que muitas vezes a raiva é tão grande e a vontade de outro não ser bem sucedido, de vingar é grande, mas não foca nesse, não coloca a tua energia nesse sentimento, ok? Mais uma vez, se tu colocares a tua energia nesse sentimento, tu estás emocionalmente envolvida e podes fazer coisas que tu vais te arrepender mais tarde. Eu não quero que isso aconteça e por isso eu estou aqui a tentar trazer alguma luz e alguma nova perspectiva para ti, para que tu consigas continuar com a tua vida. Porque acredita, não é o fim do mundo. Não é. E quanto mais cedo tu entenderes isso e começares a desenvolver essa habilidade, mais cedo tu vais conseguir construir uma vida melhor para ti e para as outras pessoas à tua volta. As outras pessoas que obviamente merecem estar à tua volta. E uma outra coisa que é essencial falar aqui, que acaba por ser uma outra habilidade, mas eu não quero focar muito nela, mas eu acho que é importante falar, é a capacidade que tu vais ter depois disso de remover pessoas da tua vida. Também é um assunto que eu falo dentro do CDS. Melhor, se tu queres, estás a passar por tudo isso e queres aprender realmente a libertar esse perdão, a libertar-te desse perdão e a remover pessoas da tua vida, quanto antes, o CDS é o teu lugar. Tá bom? Mas o que eu quero mesmo que tu entendas e que tu leves desse podcast é que mulheres que constroem uma vida que faz sentido para elas, mulheres que conseguem ter um sucesso e uma realização pessoal e profissional muito grande, são mulheres que sabem lidar com essas experiências desastrosas que acontecem com elas ao longo da vida, porque inevitavelmente elas acontecem. São mulheres que têm essa habilidade de facto de perdoar e seguir em frente. São mulheres que têm essa capacidade de dar um novo significado para essas experiências desastrosas e continuar
com a vida delas. São essas mulheres que se tornam bem-sucedidas. Se tu queres ser uma delas, precisas sim aprender a desenvolver de uma forma tão bonita quanto todas as outras desenvolvem. Se esse episódio fez sentido para ti, se esse episódio te ajudou de alguma forma, se tu sabes de alguém que nesse momento está a precisar de ouvir essa mensagem e esse podcast, já sabes o que tens de fazer, não é? Eu já fiz a minha parte, já entreguei aqui tudo bonitinho, agora tu só tens que pegar e reencaminhar para essa pessoa. Eu vou ficar muito feliz de nós, em conjunto, estamos a ajudar outras mulheres a conseguirem ter essa luz, essa nova perspectiva e, obviamente, é uma escolha dela fazer as mudanças necessárias para que ela consiga alcançar a vida que ela deseja. Eu te vejo na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!